fardo com Jesus. Isso. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Nós sofremos? Nós seres humanos aqui encarnados, nós sofremos? A grande maioria de nós passa por sofrimentos, por tumultos em nossa vida. E sim, essa é uma resposta afirmativa. Sim, nós sofremos. Mas por que nós sofremos? Né? Essa é a grande questão. Por que nós sofremos? O sofrimento, ele acompanha a humanidade há muito tempo mesmo. Desde quando nós fomos criados, simples e ignorantes, o sofrimento nos acompanha. Para quem conhece um pouco da doutrina, quem já fez os cursos preparatório, introdutório de Espiritismo, vai entender que nós fomos espíritos primitivos, né? Espíritos muito rudes, muito simples. Naquela época, quando nós éramos espíritos primitivos, nas primeiras encarnações como um espírito individual, como um espírito humano individual, nós tínhamos o sofrimento, mas ele era mais físico. Nós precisávamos correr de tigres, nós precisávamos de correr, né, sobreviver a animais muito ferozes, nós precisávamos caçar. Então esse era um sofrimento mais físico. Quando nós começamos a nos melhorar como sociedade, começamos a nos melhorar como indivíduo, tornando-se um espírito mais racional, nós começamos a despertar sentimentos mais finos, sentimentos mais aprimorados, mais profundos em nossa alma. Então o nosso sofrimento, a nossa dor, claro que nós ainda temos o sofrimento do corpo físico, o sofrimento através da dor, mas o nosso sofrimento começou a ser mais profundo em nossos sentimentos, sofrimento da alma. Então, nós sofremos. E quanto a esse sofrimento da alma, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, a equipe Verdade coloca o seguinte, sobre o sofrimento. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. O que a equipe Verdade está querendo dizer com isso? Silício é aquele objeto, aquela ferramenta que algumas doutrinas, algumas religiões, elas usam para causar dor a si mesmo. Né? Muitos acreditam que eles precisam passar pela dor que Cristo sofreu no Calvário, então eles usam o silício. Então esse silicieis é de se machucar. Então a equipe Verdade está dizendo assim, não é preciso que você sofra, que você se machuque, para que nós estejamos em contato direto com vocês, para que o Senhor te veja. Então muitas vezes a gente é vítima, né? Nossa, mas como eu sofro, como o mundo é ruim comigo. Porque nós queremos ser vítima para que as pessoas ao nosso redor e também o céu, né, o alto, ele nos veja. Nossa, tadinho desse meu filho, então eu vou ajudar. E a equipe Verdade, ela fala que não há necessidade disso. Né? Nós vamos estar sempre em contato com vocês, encarnados, independente se isso aconteça ou não. E para nós entendermos um pouco mais sobre o sofrimento, como eu disse, quem já fez os cursos preparatórios de Espiritismo, e aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa hoje, vocês vão encontrar muito na doutrina sobre a evolução dos mundos. Como eu disse, nós começamos como seres simples e ignorantes, né? Seres primitivos. Os espíritos, eles nos trazem a mensagem que existem diversas classificações de mundos. Não existe só esse mundo que nós vivemos. Como eu falei, nós éramos espíritos primitivos, espíritos criados simples e ignorantes, no início do desenvolvimento do raciocínio, do desenvolvimento da sociedade. Os espíritos classificam esses mundos, essa habitação humana, como mundos primitivos. Esses mundos primitivos, eles começam onde...
nós começamos nesses mundos primitivos para nós aprendermos a sobreviver como espécie, né? Sobreviver como ser humano nesse corpo de carne. E conforme nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, os espíritos, eles dizem que os mundos avançam. É como subir uma escada. Notem que não é nada demarcado, não existe assim um momento que fala, ó, terminou o mundo primitivo e agora começa o mundo de provas e expiações, que é um mundo um pouco mais evoluído. Não, é gradativo, como subir os degraus de uma escada. Os espíritos nos dizem que nós estamos hoje em um mundo de provas e expiações, quase no final dele, onde nós, com o nosso desenvolvimento moral, nós que eu falo de sociedade humana em todo o orbe, como sociedade humana, com o nosso desenvolvimento moral e tecnológico, nós estamos avançando para mundos regeneradores, né? Mundos de espíritos regenerados. Qual que é a diferença, Juliano? Em mundos de provas e expiações, os espíritos dizem que há a prevalência, a predominância do mal. Então, assim, aqui, por enquanto, nós, espíritos que aqui estamos, deixamos de praticar o bem, e essa neutralidade acaba deixando que o mal prevaleça. Em mundos regeneradores, isso vai se inverter. O bem vai prevalecer, não que o mal não vai existir, mas o bem vai prevalecer. Depois disso, os espíritos falam que a gente vai chegar em mundos felizes, celestes, e lá, mundos crísticos, divinos. Então, a partir desse momento, depois de mundos regeneradores, provavelmente, nós teríamos deixado esse sofrimento, principalmente o sofrimento da alma, para trás. Onde os espíritos falam que seriam planos de pura energia. Eu não sou expert nisso, então não posso explicar para vocês como isso aconteceria. Mas essa é a classificação dos mundos. O sofrimento que nós tivemos aqui, ele vai se aprimorando conforme nós vamos nos aprimorando, e aqui o sofrimento é um pouco diferente hoje em dia. Nos mundos regeneradores, as coisas tendem a melhorar, tendem a amenizar, porque nós já vamos ter aprendido com os nossos sentimentos, com as nossas falhas aqui. Vamos lá. Eu só estou usando isso aqui só para pontuar. A Nete Guimarães, ela tem uma palestra no YouTube, já bem antiga, e foi o que me motivou a fazer esse assunto, escolher esse assunto, fazer essa palestra. O fardo com Jesus é mais leve, a palestra dela. Ela tenta explicar cientificamente por que o fardo com Jesus é mais leve. É claro, ela tem todo o conhecimento para fazer isso, e não é a minha proposta hoje aqui. Eu quero explicar moralmente por que o fardo com Jesus é mais leve. E ela tenta explicar cientificamente. Um spoiler aqui, ela consegue explicar, mas ela não vai fazer aquela coisa de física, né? Tipo assim, porque Jesus está comigo, o fardo se torna mais leve. Não é uma coisa física. Mas eu gosto, assim, se vocês tiverem curiosidade, é bem interessante a teoria dela e é muito legal, vocês vão concordar. Mas, como eu falei, nós vamos partir para o lado moral. Lá em Mateus, no capítulo 11, nós temos a seguinte frase de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É tentador esse convite do mestre, né? O mestre fala que com ele nós vamos ter um jugo suave e um fardo leve. Então, nós aliviaremos as nossas dores, nós aliviaremos os nossos sofrimentos. Quem de nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida contemporânea, na nossa vida moderna, cheia de compromissos, cheias de turbulências, cheias de filhos, problemas na família, problemas no trabalho, quem não gostaria de ter um jugo leve, um fardo suave, um descanso, uma carícia para nós? Quem não gostaria disso?
Com certeza é muito tentador esse convite do mestre. Mas, o que nós realmente buscamos? Essa imagem, para quem gosta de rock final dos anos 80, início dos anos 90, é uma capa do álbum do Nirvana, o álbum Nevermind, e ela simboliza o que nós realmente buscamos. O que a maioria de nós, isso é generalizar, mas o que a maioria de nós realmente busca. Né? Buscar atrás da nota de $1 desde criança. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que o que nós almejamos, o que nós buscamos, não será matéria? Não são as coisas da matéria? Muitas vezes, os profissionais, eles deixam de lado a moral, a ética e a justiça para conseguir um lucro maior, para conseguir comprar um carro novo, para conseguir ainda mais posses. Deixando de lado esses preceitos da moral, da ética, da justiça, da sociedade. Um exemplo disso eu trabalhei em banco desde os meus 18 anos, né? Eu saí há 2 anos. E banco é a expressão máxima, né? O símbolo máximo do capitalismo. Mas existe o meio termo, claro. Uma coisa que eu percebia nas instituições, eu só vou contar uma coisa que eu percebi e para mim não estava correto. Nosso sistema bancário ele tem diversos tipos de produtos. Alguns produtos em que o cliente e o banco, né, têm o mesmo tipo de rendimento, né, é bom para as duas partes, tanto o banco quanto o cliente. E existem outros produtos em que é muito bom para o banco e não é tão bom para o cliente. Existem, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Uma coisa que eu achava muito estranha, mas no ponto de vista da instituição talvez era o correto, é que os produtos que geravam mais lucro para o banco era que tinham metas. Os produtos equivalentes, iguaizinhos, né, seria bom para o cliente, seria bom para o banco, isso não tinha meta. Os funcionários não eram obrigados ou não eram cobrados de vender esses produtos, mas sim do outro. Eu achava muito estranho isso. Poxa, nós somos obrigados a vender esse produto que não é o melhor para o cliente. É o meu ponto de vista. Pode ser que o ponto de vista de outras pessoas seja diferente. Isso me incomodava muito. Né? Isso acabou ocasionando a minha saída da instituição. Mas então, normalmente nós, profissionais, deixamos de lado essa moral, essa ética e embarcamos nesse mundo materialista para conseguir cada vez mais. E quando nós... E essa busca pela matéria, ela afeta muitas partes da nossa vida. Uma delas é a convivência familiar. Eu sou um dos dirigentes de mocidade aqui da casa e a gente já está há 8 anos. Então a gente está em contato direto com jovens e eu percebo muita coisa com eles. Às vezes a gente vai em algumas famílias, visitar alguns amigos e eu vejo na sua roda de almoço, jantar, que as pessoas sentam à mesa, hoje em dia, e cada uma tem um celular. Cada uma fica mandando mensagenzinhas, vendo Facebook, WhatsApp, essas coisas, mas as pessoas não estão realmente ali. Eu estou sentado numa mesa com 5, 7 pessoas, mas eu estou em contato com uma pessoa, porque as outras 4 ou 5 pessoas estão mergulhadas nesse mundo digital. Ela não está ali na mesa de verdade. O corpo físico está ali, mas a mente, a consciência não está. Ela não está convivendo conosco. E uma coisa interessante que eu lembro de um livro, de uma passagem do livro Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte, principalmente para nós, pais, educadores, né? O que você vai responder? O que você vai responder quando você chegar lá no plano espiritual
e a sua consciência lhe fizer a pergunta: o que foi feito do Espírito colocado sobre a vossa responsabilidade? Porque os espíritos, os filhos, as crianças de nossa convivência, foram colocados sobre nossa responsabilidade. E Joana falou assim: o que você vai fazer? O que você vai responder quando você chegar lá? Será que a resposta vai ser legal? Será que a resposta, nossa, eu fiz tudo o que eu podia, né? Eu passei toda a informação que eu precisava, toda a moralidade que eu precisava? Como você passou se você nem convive com aquelas pessoas? Muitas vezes, a família nem conversa à mesa. Muitas vezes nem senta à mesa para almoçar, jantar, conviver todos juntos. Eu conto muitas histórias para os jovens de quando eu era adolescente, quando eu era mais novo, né? E, é claro, eu sempre me sinto muito velho quando eu faço isso, mas eu vou contar uma para vocês também. Eu nasci e cresci no interior do Paraná. E eu nasci e cresci num sítio. Assim, meus pais não tinham muito educação, muito conhecimento, muita cultura. Eles fizeram até a 4ª série, né? No passado era até a 4ª série do 1º grau. Só que assim, uma coisa que era sagrada na nossa família era que todos sentassem à mesa para jantar, almoçar, tomar café juntos. E nesse momento era onde nós convivíamos. A minha mãe perguntava como tinha sido a escola. Eu estudava de manhã, eu e meu irmão, e ela já aproveitava para passar os afazeres da tarde. Então nós conversávamos, nós convivíamos. E era nesse momento que os meus pais conseguiam colocar, né, nessa convivência, eles conseguiriam colocar os preceitos morais que eles tinham. Porque hoje nós temos o quê? Que as crianças, elas são matriculadas nas melhores escolas. Elas recebem a melhor instrução, mas elas não recebem educação. Elas não recebem esses preceitos de moralidade. Os meus pais não conseguiam passar para mim, para o meu irmão, instrução, conhecimento, né? Conhecimento científico, conhecimento, nos ajudaram no dever de casa. Mas uma coisa que eles conseguiram passar, pelo menos é o que eu acho, né, que eles conseguiram passar, esse exemplo de moralidade, esse exemplo de educação, o respeito às outras pessoas de nossa convivência. E será que nós estamos conseguindo, ou nós que eu digo educadores, nós estamos conseguindo fazer isso, ou nós estamos terceirizando, passando para as escolas, passando para outros grupos? Muitas vezes, como eu falei, aqui na Mocidade Espírita, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, fulano está impossível em casa. Mas peraí, como é que é a convivência na sua casa? Conversa com ele, Juliano. Vou lá e conversa, claro. Aqui todos os jovens, graças a Deus, foram os meus amigos também. Então com amigos é mais fácil, né, a gente conversar, se abrir. É muito bom. Mas os pais, lá na convivência familiar, precisam passar esses valores, precisam passar os seus preceitos, o seu exemplo. Né? Justamente para que a gente não perca. Porque o que acontece? Vocês devem lembrar na sua adolescência, e eu posso dizer para vocês, comparando, né, a minha adolescência com a adolescência dos jovens que eu vejo hoje, né, aqui na Casa Espírita, uma coisa não mudou. Todos nós estamos buscando o nosso lugar no mundo, principalmente o jovem. Ele busca muito lugar no mundo, onde ele está. Deixa eu só ler aqui. Quando nós somos jovens, nós queremos ser aceitos. Nós, como seres humanos, né, adultos, nós gostamos muito, nós queremos muito sermos vistos como bem-sucedidos. Né? Fala assim: olha, meu vizinho me vê como, nossa, Juliano lá, tá. É isso que nós buscamos. Nós queremos ser vistos aos olhos dos outros como pessoas bem-sucedidas. Em todo momento. Os jovens também querem isso. Eles também querem serem vistos pelos outros como bem-sucedidos. Só que o deles é um pouco diferente. Ainda não é, ou não é tanta, a questão de posses, de lucro, de sucesso na carreira e tal. Eles procuram o lugar deles como pessoas de destaque. Sabe aquele cara, aquele jovem legal? Ah, eu quero ser o legalzão que todo mundo gosta. Quando eles partem para esse querer, buscar isso na vida deles, eles podem encontrar
amigos que queiram que eles experimentem drogas, álcool, fumo. Para quê? Para que parecerem legais. Né? Na faculdade mesmo, eu passei na faculdade, quantas vezes me ofereceram drogas? Não vou dizer que, não aceitei. A gente é jovem, a gente é adolescente. Ainda bem que meus pais conseguiram passar uma educação moral que, em muitos casos, eu consegui negar. Essa é a nossa realidade. Se nós, lá na convivência familiar, não passarmos esses preceitos para os jovens, quando eles chegarem aqui e começarem a buscar o lugar deles no mundo, eles vão querer impressionar. Eles vão querer impressionar a menininha, eles vão querer impressionar as meninas, querendo impressionar os menininhos. Eles vão querer fazer isso. E se nós não passarmos todo esse ensinamento, toda essa moral, vai ser bem complicado. Quando eu falei que nós, seres humanos adultos, nós buscamos muito ser bem-sucedido, ser visto como bem-sucedido, há aí um grande perigo. Há aí uma manifestação que os espíritas conhecem muito bem, porque essa é uma tecla batida há muito tempo. É um sentimento que é tão difícil da gente conseguir lidar com ele, que é chamado orgulho. Lá no livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a equipe Verdade, ela classifica, ela fala do orgulho. Eu vou ler para vocês, que eu acho mais fácil. Por ser o pai de todos os vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. A equipe Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem antigo, já estava falando sobre o orgulho. Que ele é a raiz, talvez o progenitor de todos os nossos males. Sabe aquelas dores na alma que a gente estava falando lá sobre o sofrimento? O orgulho vem a ser esse mal. Ele também é a negação de muitas virtudes, porque quando a gente tem o orgulho dentro da gente e a gente permite que ele cresça, nós acabamos apagando muitas de nossas virtudes, ou virtudes que nós poderíamos ter, poderíamos desenvolver. E ele é um obstáculo à nossa evolução. Quem conhece os trabalhos de reforma íntima aqui na casa, em outras casas espíritas também, tem um espírito que está se empenhando muito no combate ao orgulho. Esse espírito é a Hermance Dufour. Eu tirei do livro Mereça Ser Feliz uma parte que ela fala sobre o orgulho, que eu achei bem interessante. O orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, resultante do processo natural de crescimento do espírito. Um subproduto do instinto de conservação. Um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Vamos notar, vocês lembram que eu falei sobre nossa criação simples e ignorante, seres primitivos que lutavam por sua sobrevivência física? Nesse momento, Hermance fala que o orgulho, ele apareceu nos seres humanos como um processo natural. Isso quer dizer, todos os espíritos, mesmo aqueles espíritos crísticos, mesmo aqueles espíritos que a gente chama de espíritos de luz, eles passaram pelo orgulho, porque o orgulho foi colocado no homem como um princípio para o bem. Para quê? Para que ele se conservasse, para que ele pudesse ter uma estima por si mesmo. Então, nós começamos a melhorar, né? Começamos a desenvolver os sentimentos. E também nós desenvolvemos o orgulho. O que nós normalmente chamamos de amor próprio, muitas vezes é a manifestação desse orgulho. A gente fala assim, a gente tem uma briga, uma discussão, eu não levo desaforo para casa, eu tenho um amor próprio. Peraí, que tipo de amor próprio é esse? Claro que tudo depende da situação,
Mas se nós silenciarmos e ouvirmos a voz de Jesus, e se nós silenciarmos e saíssemos do nosso corpo e olhássemos a situação como um terceiro de fora, será que nós não perceberíamos a manifestação desse orgulho que nós chamamos de amor próprio? Nos livros da Hermance, ela acaba não usando muito o amor próprio, porque muitas vezes nós confundimos. Porque o amor próprio é uma paixão cega, uma paixão avassaladora por você mesmo. Ela usa muito a palavra auto-amor, né? Porque o auto-amor, ele é diferente. Ele é amar-se e não essa paixão descontrolada por si. Bom, nós falamos de todos esses males, desse orgulho, e lá naquele texto que vocês viram, aquela mensagem que o Douglas falou, a gente falou muito, né, ela falou muito sobre a paz de espírito. Quando nós temos essa vida tumultuada, quando nós buscamos somente o material, quando nós não conseguimos uma convivência familiar adequada, estável, e nós não conseguimos passar valores, porque muitas vezes nós não os possuímos ou não conseguimos exemplificar, mesmo nós conhecendo, nós ficamos carentes de paz. A nossa alma fica carente de paz. E existe um provérbio hindu sobre a paz. Ele fala o seguinte: o coração em paz vê uma festa em cada aldeia. Quem tem paz de espírito, quem tem a paz dentro de si, jamais a perde. Quem tem a paz dentro de si, vê o mundo com paz, vê o mundo com festa. Esse provérbio está dizendo, não importa onde você esteja, se a paz de espírito está dentro de você, você vai ver uma festa, você vai ver alegria, você vai ver o porquê que a vida aqui na Terra pode ser muito feliz. Deixa eu só fazer uma cola. E que muitas vezes, quando nós tentamos buscar essa paz e não encontramos, e hoje em dia na nossa vida tumultuada, nós estamos conquistando o mundo, o mundo hoje tornou-se uma grande aldeia global, né? Tudo muito perto, tudo muito fácil, as informações chegam muito rápidas. E nós estamos conquistando o mundo. Nós estamos conquistando até outros mundos, né? Os telescópios estão conseguindo captar outros mundos. Mas nós estamos perdendo a nós mesmos. Porque nós não nos voltamos para o nosso coração em paz. Do que adianta nós conquistarmos todo esse mundo, explorarmos todos os cantos da terra, se dentro de nós encontramos um verdadeiro desconhecido? Então nós precisamos buscar dentro de nós algo que Jesus, naquela passagem que ele fala sobre o jugo leve e o fardo suave, e o jugo leve, ele estabelece uma condição, né, para que a gente consiga essa paz. Ele estabelece uma condição. Qual que é? Ser brando e humilde de coração. Essa é a condicionante para que nós tenhamos essa paz de espírito, para que nós encontremos essa festa em cada aldeia. E o que a gente busca de exemplo melhor de brandura e de humildade do que Jesus. Jesus tem uma passagem, tem um capítulo de um livro que eu gosto muito do Emmanuel. Eu usei várias vezes ele para o Evangelho no Lar em Casa. É chamado Religião dos Espíritos. A maioria das vezes, quando eu estou aqui na frente, eu uso referências desse livro. É um livro muito legal, recomendo a todos. E em um desses capítulos, ele fala sobre a humildade de Jesus, né, e a brandura dele. Jesus, esse Espírito que nós sabemos que é o governador da terra, esse Espírito crístico, esse Espírito de luz, ele dispunha de toda a capacidade de enviar alguém lá do plano espiritual
para vir até transmitir a boa nova, como ele já tinha feito, né? Enviado profetas, enviado mensageiros. Mas não, o que ele fez? Ele desceu na terra, ele mesmo, para passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes da matéria, para dar o seu exemplo. Jesus, ele detinha todo o conhecimento e a capacidade, o amparo espiritual, naquele momento, quando Herodes mandou decapitar todas as crianças recém-nascidas daquela época, ele detinha o amparo espiritual, da espiritualidade, para mudar essa sentença de Herodes. Mas o que ele fez? Ele preferiu deixar aquela terra, deixa as coisas acontecendo. Jesus, ele tinha todo o apoio, todo o conhecimento, melhor dizendo, todo o conhecimento para se tornar um pregador lá nos templos de Jerusalém, no lugar dos doutores da lei. Porque como criança ele já deu uma aula àqueles doutores, se vocês lembram da passagem que fala quando Jesus esteve no templo quando criança. Ele poderia dar uma aula e ele poderia assumir o lugar dos doutores no templo para transmitir os ensinamentos do alto. Mas, é claro, o orgulho dos doutores não permitiria. E ele também não precisava disso. Ele preferiu estar afastado, falando para os simples e os humildes, longe da cidade, para aquelas pessoas que eram mais brutas, pescadores, agricultores, servos, escravos. Ele foi pregar a boa nova lá. E Jesus, ele tinha todo o conhecimento e também toda a equipe de apoio encarnada, né, os discípulos, para que ele pudesse falar assim, olha, vai lá e prega. Ele não tinha só 12 discípulos, provavelmente ele tinha mais pessoas capacitadas. Vai lá, vai naquela região, naquela aldeia lá e prega. Não, ele jamais negou o privilégio de servir. Ele mesmo caminhou até aquela aldeia. Jesus, ele detinha toda a moral, todo o conhecimento para condenar Maria Madalena naquele episódio em que ela tinha sido jogada aos pés dele. Ele poderia condenar pela lei mosaica tranquilo, mas não, ele a chamou para os reajustes da vida. Jesus, ele tinha todo o amparo, o conhecimento para deixar Judas de lado. Porque ele sabia que Judas tinha o traído. Ele sabia que Judas estava pendendo para isso, que ia o trair. Mas não, o que Jesus fez? Trouxe Judas junto a ele e sendo um dos discípulos que ele mais amava. E por fim, desculpa, tem mais duas. Jesus, ele poderia mudar a sentença que o condenou à morte na cruz. Ele tinha conhecimento. Ele poderia usar de sua palavra, de profunda sabedoria, para mudar aquela sentença. Mas não, ele decidiu aceitar aquilo, para mostrar, para dar o exemplo de brandura e humildade no coração. E por fim, ele poderia condenar Saulo de Tarso por perseguir o início do Evangelho, o princípio do Evangelho, a plantação do Evangelho. Mas ele mesmo foi lá nas portas de Damasco, em pessoa, para buscar Saulo para o caminho do Evangelho. Então, Jesus, em todo momento, em toda passagem, em todo conto da vida dele, em cada instante, ele mostrou a brandura e a humildade no coração. Um exemplo a ser seguido. E é claro que ele chama com aquele convite, olha, meu jugo é leve, meu fardo é suave, mas seja brando e humilde como eu sou. Nós precisamos ser brandos e humildes como Jesus o é. Esse aqui é o parágrafo final do livro Religião dos Espíritos que eu falei, e eu prefiro ler porque eu acho que vai transmitir melhor a mensagem. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim, que o talento celeste é a atitude de alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si próprio. Nos carreiros empedrados do mundo,
para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. O que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus é o exemplo onde que ele esconde a própria luz para caminhar junto com aquelas pessoas que estão necessitando, com nós que estamos sofrendo. Ele esconde a magnitude da luz dele para andar junto pelas vicissitudes da vida, com brandura, com humildade, para dar o exemplo. Essa é a figura de Jesus, onde ele nos auxilia a encontrar o caminho, né, as bênçãos do céu. E só para terminar, Jesus, ele fala, e para reforçar a passagem de Mateus, ele fala o seguinte: não se perturbe o vosso coração, confiai em Deus e confiai também em mim. Jesus está pedindo para que nós confiemos nele, para que nós tenhamos a brandura e a humildade dentro do nosso coração, para que o nosso fardo seja leve e o nosso jugo suave. Essa passagem, ela me lembrou de um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que é uma coletânea não é espírita, tá? É um psicólogo americano que escreveu, e ele conta assim, baseado no Evangelho, todos os atendimentos que ele teve, né? Então, cada capítulo é um atendimento, um paciente dele, claro, os nomes são fictícios, mas nessa passagem, ele fala de um caso de uma criança chamada Greg. O Greg, ele sempre foi uma criança miudinha, né? Sempre foi menor que os outros, magrinho. E é óbvio que criança assim, nós passamos pela adolescência, pela fase da criança, eles sofrem bullying, né? Tanto bullying moral, né? Quanto bullying físico. E ele sempre evitava essas situações, ele evitava situações em que ele ficasse junto com as pessoas, com os amiguinhos. Mas a gente sabe que na escola, muitas vezes, isso não é possível, você não consegue evitar o tempo todo. E ele relata, em uma das passagens de Greg, que o valentão da escola, o valentão da turma, pegou Greg e causou um bullying nele, um bullying físico. Pegou o Greg e colocou dentro da lata de lixo. E que Greg saiu totalmente decepcionado, mas Greg tinha um melhor amigo, o Mark. E assim, Greg teria todas as condições para se tornar um adulto triste, um adulto amargurado, um adulto sofrido, um adulto com esses sofrimentos na alma, né, por todo esse bullying que ele sofreu na sua infância. Mas que nesse momento, nessa situação, o que deu força a ele foi esse amigo Mark, que estava junto no momento que ele foi colocado na lata de lixo, mas Mark não fez nada. Simplesmente, Greg olhou para Mark e viu na sua face, no seu olhar, a serenidade. E como quem dizia assim, não ligue para ele, né? Você é muito maior do que isso. Eu estou aqui para te apoiar, mesmo que ele não pudesse bater no valentão, né, como muitos esperariam. Eu estou aqui para te apoiar, para estar junto com Greg nesse momento. Esse psicólogo fala assim que as pessoas, ele conheceu pessoas muito interessantes na vida dele. Muitas delas a maioria delas passou pelo mesmo sofrimento que Greg passou, pelas mesmas dificuldades e bullying que Greg passou. E essas dificuldades causaram pessoas muito amarguradas, muito sofridas, com problemas difíceis na sua fase adulta, e pessoas muito amáveis, principalmente porque tinham alguém do lado delas, principalmente que existia alguém para apoiá-las. Então, quando Jesus nos fala que nós não devemos nos perturbar, porque nós devemos confiar em Deus e confiar também nele, ele está convidando que nós caminhemos ao seu lado. Ele está estendendo a mão para nós, seres encarnados, e também depois que nós desencarnarmos, para andarmos junto com ele, para que o nosso fardo, junto com Jesus, seja realmente leve,
e o nosso jugo seja realmente suave. Bom, gente, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu vou colocar um vídeo, essa é a minha referência bibliográfica de mídia. Eu vou colocar um vídeo que eu acho muito bacana, de um canal do YouTube, do William Sanches, falando sobre solidão. Pode sim, Douglas. E eu espero que vocês gostem, porque eu acho que as palavras dele são mais concisas do que a minha. Obrigado. Uma vez eu ouvi uma frase que diz mais ou menos assim: solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. E eu fiquei pensando sobre isso, o quanto nós somos companhias temporárias, né? É claro, porque as pessoas à nossa volta, teu pai, a sua mãe, o seu namorado, a sua namorada, todas as pessoas que estão à sua volta são companhias temporárias. Ou seja, só você é eterno com você mesmo. Quando nós pensamos nisso, nós começamos a perceber que durante essa eternidade nós merecemos ser felizes. Então você precisa ser uma boa companhia para você mesmo. Existe uma frase de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. E o que você está fazendo de você? Você está colocando a sua felicidade na mão das outras pessoas? Ou você é responsável pela sua própria felicidade? É uma grande responsabilidade você imaginar que Deus não castiga. Fuja dessa coisa de destino. Desconfie de coisa muito pronta. Você é o condutor da sua vida. Seja feliz com você. Ame-se mais. Ame-se indiscutivelmente. Goste de você. Goste da sua companhia. Goste de suas coisas. Porque a felicidade não está nos outros, a felicidade está com você. É claro que muitas vezes é uma delícia ter alguém para compartilhar essa alegria. Agora, essa alegria precisa estar primeiro em você, e não nas mãos das outras pessoas. A livre escolha, uma das leis mais inteligentes, que nós chamamos também de livre-arbítrio, significa escolher o meu destino. E eu escolho ser feliz. Escolha ser feliz. Seja feliz. Se esse vídeo fez bem para você, compartilhe. Essas palavras podem fazer bem a tantas pessoas. E se você desejar, inscreva-se no nosso canal, assim você pode receber sempre as nossas novidades.